aquelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um episódio do Flamengo Cast, episódio número 47, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o Flamengo, o mundo do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga, e se acabou o caô, quem chega para resolver o problema agora? Salve Gonzaga, fala galera do Flamengo Cast, rapaziada! Acabou o pivô e ao fim também das guerreretes, para a tristeza da Mari Araújo, da Ana Beatriz Ayati e do meu parceiro Bruno Pet. A galera do Coluna do Flamengo tá dividida e vai chorar. Vamos ver se agora vai ter mais Lincoln Zete ou Uribete. Abraço, galera. Pois é, tem as Doradetes também, né? Não vou nem citar nome. Enfim, saudações, galera do mal. Aqui quem fala é Nick Marques e Lucas Abdala também foi pego injustamente no doping. Nunca usou nenhum tipo de assistência. Injusto. Quem fala do menino Abdala está equivocado. É clubista. O Gonzaga, claramente a mídia paulista prejudicada pelo Abdala. A mídia paulista, realmente. Estão inventando falsas acusações contra o nosso participante aqui. É um absurdo isso. Não vamos deixar essa justiça acontecer. Tá certa a indignação. No papo de hoje temos aqui a participação do Rafa Penido, lá do Coluna do Flamengo, para debater exatamente Guerreiro, né? Esse assunto que vem sondando o Flamengo aí por muito tempo já, desde a punição do Guerreiro, que falamos no podcast ano passado exatamente sobre a renovação do Guerreiro já naquela época. E agora chegou o dia final, né? O dia do juízo final. Guerreiro fica, Guerreiro sai, qual a melhor solução para essa posição no Flamengo? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Seja no mar, vencer, uma vez Flamengo até morrer. E olha só, mais um podcast e mais um Momento Fala que eu te escuto aqui hoje pra gente ler um pouquinho aqui das notícias, falar um pouquinho de Flamengo, um pouquinho fora do tema, um pouquinho mais, uma ponta um pouco mais quente, comigo como sempre, Matheus Gonzaga. E aí galera, é mais um Fala que eu te escuto. Vamos ir para as novidades do Flamengo para esse jogão de hoje à noite. Ai meu Deus, tô ansioso. Não passo uma agulha. Eu acho que o Rafa tá mais ou menos parecido. Como é que tá a expectativa, Rafa Penido? O jogo é hoje. Expectativa de narrar gols. Não, meu amigo, é aquele momento de tensão absoluta, Libertadores. É hora de separar os homens dos meninos, né? O nome do brabo. O brabo tem nome. É o brabo tem nome. Inclusive eu... Ah não, tu vai fazer o jogo no Coluna hoje? Quarta é o Nazário. Eu tô de folga. Volto no domingo. Então, se eu fosse você, eu estarei hoje, eu no seu lugar estaria hoje na cabine de transmissão lá do seu tio. Claro. Tá no Maraca. Tu acha que eu sou bobo? Vou estar no Maraca. Bem ser nós que vai assistir a TV, rapaz. Pois é, mas os jogos aqui em São Paulo eu tô torcendo muito pra semifinal ser contra o Palmeiras e o Corinthians na Libertadores pra eu ir. Enfim, sem mais delongas, vamos falar um pouco das notícias. Aqui a mais importante. Pires da Mota apresentado, anunciado. Graças Rafa a Deus. Pires da Mota. É o crush da Mari Araújo do Coluna do Flamengo. Só ela que acha o cara bonito. Feio pra caramba. Como só ela? O cara é lindo. O cara é bonitão, pô. Isso. Cara, um bom abraço. Inclusive, se você que está ouvindo esse podcast agora quiser, for no meu Twitter, o meu nome está como Pires da Mota Marques. Porque, pelo amor de Deus. Nossa o Nick senhora. dava uma chance pra ele fácil. O quê? Tô dando uma chance pro Rodinei, não vou dar pra... Enfim. Mas aí, o que você acha da contratação do Pires? O Rafa, por favor. Pô, bom demais, né, cara? Eu acho que ele vem pra ser um cara de sangue latino, mais um nesse meio de campo do Flamengo, mordedor, pitbull. Acho que ele vem para ser um grande reserva do Cuéllar. Eu não tenho a menor esperança de alguém desbancar o Cuéllar, a menos que ele caia muito de rendimento. O colombiano está jogando muita bola no Flamengo, é o cara do time na temporada, sem dúvida nenhuma. O Cuéllar é um dos principais nomes do Flamengo. Mas a impressão inicial do Pires da Mota é exatamente o desespero que os argentinos ficaram, né, cara? A torcida do São Lourenço gostava do cara, ficou triste com a saída dele, e eu acho que esse é um bom cartão. Né? E ele chegou falando em sacrifício, em jogar pelo time. Ele tá fazendo o caminho
perfeitinho para se tornar um jogador importante no Flamengo no futuro. Verdade, e não cometeu a audácia do meu menino Trauco, infelizmente. A única coisa que eu tenho pra criticar do Trauco é essa, tá, galera? De já chegar na entrevista coletiva dizendo que é uma boa vitrine pra ir pra Europa. Não chegou não tô dizendo isso. Mas a gente percebe que pelo que se especulou na mídia, principalmente na mídia argentina, o cara deve ter bola. E eu acho até que ele tem qualidade pra ser reserva, não só do Cueja, mas pra talvez o Paquetá, a posição que o Paquetá vem jogando. E aí que puxa a pergunta, o Paquetá tá suspenso, você iria de Pires da Mota hoje à noite? Ah, rapaz, não sei se o Barbieri vai fazer essa opção, o cara não tem entrosamento. E a posição dele, o Gonzaga vai responder, eu acho que tá mais pro primeiro volante, né, Gonzaga? Eu também acho, mas a minha questão dele, a importância dessa contratação é mais elenco mesmo, você ter um elenco que você possa fazer uma alternância ali, caso necessário, talvez entrar os dois no jogo, dependendo do jogo, mas é mais para a questão de você ter um elenco de qualidade para aguentar várias competições, do que para entrar ali no lugar de Paquetá da frente, mas ele é substituto de luxo do Cuejá. Tudo bem, ele pode não jogar hoje, mas o Cuejá tá suspenso pro jogo do final de semana contra o mesmo Cruzeiro. Nesse jogo não tinha dele, né? Esse jogo aí é Pires da Mota. Aí sim, porque a gente não pode ir com o Rômulo, né? Pelo amor de Deus. É verdade. E você puxou o Rômulo, eu já vou puxar aqui a outra notícia que pra mim envolve o Rômulo, não diretamente, mas essa semana o Flamengo anunciou o empréstimo do Matheus Trindade, né? Que chegou a ser campeão da Copinha pelo Flamengo. O moleque tem muita bola pra quem assistiu a Copinha. Na minha opinião, o Flamengo, quando foi campeão da Copinha, com ele pra mim foi o melhor jogador do time. Melhor que o Matheus Chaves, melhor que o Paquetá, melhor que o Viseu. E pra mim, o craque daquela Copinha foi o Matheus Trindade. E eu te pergunto, por que insistir em deixar o Rômulo no elenco? O Rômulo que já tá... Eu não acho nenhum jogador ruim, eu acho que até que com o Barbieri eu não vi uma partida horrível do Rômulo. Eu achei que talvez não tenha jogado bem um jogo ou outro, mas não vi ele tão mal assim. Mas a questão a relação tá desgastada com a torcida, com o time, ele não tem mais cabeça pra jogar no Flamengo, a gente percebe isso. Né? Não deu match. Percebe o nervosismo dele quando ele pega na bola. E do outro lado você tem um moleque da base aí que já se mostrou um baita jogador, mostrou que tem técnica, que tem habilidade. Por que, cara? Por que não teve um moleque, cara? Por que não emprestou o Rômulo e deixou o Trindade no elenco? O que você acha, Rafa? Eu acho esse negócio, o Rômulo é um cara que eu não tenho mais nenhuma paciência com ele. Todo ano a gente pega um cara pra Cristo, né? E no Flamengo foi o Rômulo em 2018. Eu acho que ele não deve ter mais oportunidades, principalmente agora com essa chegada do Pires. E o Trindade é um jogador de 22 anos ainda. Eu acho que o Flamengo faz bem botar ele pra rodar, ganhar experiência, jogar, dar cancha pra ele. Eu também vejo futuro nele, como você falou muito bem. Ele foi muito bem naquela copinha que a gente ganhou. E o Rômulo, eu acho que cada vez mais ele vai se isolando. E o Flamengo, eu acho que talvez nem tenha mais esperança em fazer dinheiro com o Rômulo, porque poucos clubes vão botar fé num cara que faz esse papel pífio no Flamengo como o Rômulo. Se o Flamengo quiser, eu dou 3,50 por ele e manda pra qualquer lugar aí, tá bom. Eu dou um Guaravita e 2 pastel. Vamos ver se ele toma, hein? Tá na mesa. Dou 2 pastel e Guaravita. Não é muito, não? Com caldo de cano. Pode ser um caldo de cano se vocês preferirem no lugar do Guaravita. Vou pedir pro Rafa puxar aí a última notícia que a gente separou aí, que envolve... Envolve quem? O Thiago Santos. O Thiago Santos, ele tá sendo preparado pela comissão técnica do Mengão para poder voltar. Aí já é uma discussão maior se ele vai ter espaço nesse time ou não. Mas o fato é que ele voltou do futebol da Índia, né? Ele estava no Mumbai City e de acordo com o Vene Casagrande lá do Esporte Interativo, repórter de alta credibilidade, ele está sendo preparado para voltar, para estar apto a ser relacionado para os jogos do Flamengo. Vocês acham que ele ainda tem chance de jogar em 2018 pelo Flamengo? Complicado, eu acho difícil, cara, porque ele é aquele cara que sempre foi no Flamengo, sempre foi vai e volta, vai e volta, vai e volta. E agora com o time fechado, nesse pouco tempo que a gente tem do final do ano, nessa segunda temporada agora desse ano, acho difícil ter um espaço pra ele no time. Eu gosto muito do futebol do Thiago Santos. Ele foi, acho que se eu não me engano, não sei se ele foi o melhor jogador do futebol da Índia ou se ele foi o jogador que, por mais vezes, eleito o craque da semana, porque tem um negócio assim lá. Foi uma das duas coisas assim, não lembro direito. Mas ele mostrou um futebol muito bom por lá. E eu acho que pela posição, o problema é a posição que ele joga pelo lado do campo. E aí você tem muitas variáveis, né, pra você saber se o cara vai ser utilizado ou não. Tipo, o Berril volta voando,
ou o Berril volta sem jogar nada. Voando a gente sabe que ele vai estar, agora se no bom sentido ou no mau sentido. Pois é. Se o Berril volta jogando bem ou mal, se o Marlos continuar jogando bem ou mal como tá, se o Matheus Sábio fizer outras partidas como fez contra o Botafogo, ou se ele voltar a ser o jogador que ele foi o resto da carreira toda, à exceção daquele jogo. Então você tem muitas opções, né? Não, brincadeira com o Matheus Sábio, o moleque não é ruim não, ele é bom. Então você tem a variável de como vai estar os jogadores na mesma posição, porque o Flamengo tem muitos jogadores para aquela posição. Você tem o Vitinho, você tem o Marlos, você tem o Matheus Sábio que vem jogando ali, o Berril quando voltar. Então você tem várias opções, cara. Vai depender de como ele vai se apresentar e como vai estar os outros, né, cara? O importante é que a gente tá com número. A gente tem pelo menos aí 3 duplas aí, né, de jogadores. Eu acho que tem bola, o moleque tem Tá certo. chance. Tá certo, Nico, para de falar agora. Vamos já puxar aqui já o próximo bloco, ó. Vou terminar aqui de falar. Eu perguntar aqui pro nosso amigo Rafa Penido, que tá aqui gravando com a gente esse podcast hoje. Rafa, fala pra galera o nosso e-mail, por favor. Quem quiser entrar em contato, mandar um textão, mandar opinião, concordar, discordar, enfim. Manda pra gente aí. Essa rapaziada aqui sensacional do Flamengo Cast é molinho. Tu entra lá no e-mail, fala que eu te escuto, @flamengocast.com.br. Acertei? Olha só, isso aí. Ó, moleque. Você fala que você aqui, manda seu papo, participa aqui também do Flamengo Cast, né, Nick? Exatamente. Participar. Tem que entrar em contato com a gente. Tem outro meio de entrar em contato com a gente, nossas redes sociais. Gonzaga, quais são nossas redes sociais? É só você procurar por @FlamengoCast no Twitter, no Instagram, no Facebook, facebook.com/FlamengoCast. E também estamos lá no YouTube de vez em quando a gente consegue fazer uma live. Meu Deus, que dificuldade. Mas tá lá. Fé em Deus, tenha fé em Deus, que ele é justo. Mas é isso aí, se você quiser entrar em contato com a gente, já sabe, as redes sociais ou por e-mail. E também não se esqueça de que você pode nos ouvir nos agregadores de podcast, tanto para Android quanto para iPhone. E também na internet, você pode lá no Google, joga lá Flamengo Cast, você pode nos ouvir. E não se esqueça também de, como é que fala? De assinar o feed e avaliar. Exatamente, não se esqueça de assinar o feed e avaliar nosso podcast também, para podermos estar sempre em destaque em todos os agregadores possíveis desse mundo aí, para podcast. Peraí, Gonzaga, a gente tem que lembrar a galera também de que nós temos um grupo no Facebook, nós temos um grupo de pessoas, você pode entrar no nosso grupo, ser nos nossos membros ali, que é a Torcida Flaminhoca. Grande Torcida Flaminhoca. Torcida Flaminhoca. Uma última notícia para deixar, antes da gente puxar o Rodinei, para deixar o Abdala feliz. O Flamengo venceu no LOL essa semana, no CBLOL. O Flamengo ficou em segundo na tabela geral. Tá seguindo o futebol, esses dois tá difícil. Então acontece o seguinte, no CBLOL os 5 primeiros colocados se classificam, e aí você tem um esquema de pirâmide subindo, né? Ou seja, você tem o quarto contra o quinto, o vencedor enfrenta o terceiro, o vencedor enfrenta o segundo, e o vencedor enfrenta na final o primeiro colocado. Ou seja, o Flamengo já está na semifinal do CBLOL, a 2 jogos de ser campeão. Olha aí, então falta pouco, hein? Vamos chegar com tudo aí. Então o Flamengo vai jogar contra o vencedor, vai ter o quarto contra o quinto, no dia 11 de agosto. O vencedor vai enfrentar o terceiro colocado no dia 18 de agosto. E quem vencer nesse confronto pega o Flamengo no dia 25 de agosto. E aí o Flamengo vencendo joga a final no dia 8 de setembro do CBLOL. Agora sim, Gonzaga, chama ele. Então vamos chamar, já falamos demais aqui, vamos chamar o nosso grande Rodilinho do... Vem, Rodinei. Vem, próximo bloco, tamo junto. Então, Rafa, Gonzaga, o pessoal que tá nos escutando, acho melhor se a gente for falar de Guerreiro no Flamengo, não só se vale a pena continuar com ele, mas fazer um saldo, né, do que foi o Guerreiro no Flamengo nesses anos todos. E nada melhor do que a gente começar falando do início, né, da chegada do Guerreiro ao Flamengo, o que foi aquilo, as expectativas que se criaram, não só em torno do marketing, mas dentro de campo e tal. Ao longo do podcast a gente vê até que ponto foi cumprido o que a gente esperava, aconteceu de fato, o que não aconteceu. Mas vamos puxar um pouco do início. Quer começar falando da chegada do Guerreiro aí no Flamengo? O início, Nick, foi uma maravilha, né, cara? O Flamengo deu um recado pro mercado, falou, galera, tô me organizando, agora já tô com um dinheirinho no bolso, tô podendo contratar, e fez uma contratação realmente num rival estratégico, né, que é o Corinthians. O Corinthians que gosta de fazer essa papagaiada toda, a imprensa paulista que vocês estavam falando agora há pouco,
o Corinthians, que gosta de falar que é o maior, não é nada, né? Mas eles gostam de ter essa fama. O Flamengo chegou lá e tirou o cara do time deles, o cara que fez o gol do Mundial. Então, a chegada dele, o ano de 2015, foi muito bacana. A torcida criou aquela música famosa, o Acabou o Caô. E, no primeiro momento, todo mundo criou uma esperança de que o cara fosse um grande artilheiro. E no Flamengo a gente foi aprendendo que ele era um grande pivô. Mas quando o assunto é gol, Nick, aí a conversa começou a ficar mais estreita e no final... Bom, a gente já vai chegar lá, mas foi triste, né? Mas o início foi bom, cara. Pois é, a gente percebia que era um negócio delicado, né? Quando se falava de fazer gol. Ih, doendo muito isso. Mas... Na verdade, a chegada do Guerreiro no Flamengo foi bom nos 3 primeiros jogos, né? Vamos lembrar aí que passou pela fase tenebrosa que... Não sei se foi por conta da contusão ou se chegou a ser antes disso, que depois dos 3 primeiros jogos o Guerreiro sumiu. Na verdade, não funcionava o Flamengo com o Guerreiro, nem o Guerreiro com o Flamengo, né? Ele fez gol na estreia contra o Internacional no Beira-Rio. Depois, se eu não me engano, foi contra o Náutico, Grêmio fora, também. se não me engano, pela Copa do Brasil. Fez Não, o aí Grêmio, depois contra o Grêmio, o terceiro jogo, né? Que foi o estreia dele em casa. Também fez o gol. Ficou um monte tempão sem fazer gol. Voltou a marcar contra o São Paulo, naquele jogo 2-0 no Maracanã, que ele até saiu quase chorando ali, né? E eu não lembro se ele depois disso ainda fez gol em 2015. Eu também não lembro. Não confirmar isso. Eu não lembro, acho que foram só esses 4 gols em 2015. Mas em 2015 mesmo a gente já viu um Flamengo muito mal, né? Porque o Flamengo ainda era aquele time de jogadores fracos, que eram só pra cumprir tabela e tal. O Guerreiro foi aquela primeira contratação. Foi a grande. Na verdade, foi ele e o Emerson Sheik, né? Que vieram. Ederson. E o Ederson também, bem lembrado. 2015. É verdade. Só que o Ederson se machucou, novidade, né? E aí, né, eu lembro que em muitos momentos a gente falava, cara, o Flamengo, pra dar certo, pra tentar alguma coisa esse ano, tem que ser Guerreiro Sheik e mais 9 ali, porque senão não acontece. Muito tempo o Flamengo botou as esperanças e deu certo esse ataque, porque por mais que o Guerreiro ficasse sem fazer gol, tinha essa questão do pivô aí que já foi levantado pelo Rafa, e o Sheik começou a fazer muitos gols. Eu lembro que o Flamengo chegou a ganhar 6 jogos seguidos, chegou a bater G4, né, depois que venceu o Cruzeiro, né, naquele jogo com golaço de Luiz Antônio, um golaço de Alan Patrick. Exatamente. 2 golaços, 2-0, o Flamengo bateu o G4, né? E aí, tipo, com o Sheik jogando muito, sendo o artilheiro daquele time ao invés do Guerreiro, o Guerreiro sendo muito importante taticamente pro time. E aí que a gente vai começando a entender que o trabalho do Guerreiro não era fazer um gol, fazer tipo... O Guerreiro fazia gols pontuais, né? Sabe aquele 2-1 que o Guerreiro faz um gol, não um gol em 5-0 de fazer 2 gols, como o Hernani fazia. A gente foi percebendo que o Guerreiro era um centroavante diferente, né? A galera esperava um Adriano Imperador, né, Nick? Exatamente, cara. Acho que a expectativa do torcedor para com o Guerreiro era muito maior do que o Guerreiro realmente é. Então, acho que isso acabou afetando muito essa questão da expectativa versus realidade do torcedor para com o Guerreiro. Porque todo mundo sabe que o Guerreiro nunca em sua carreira foi um grande artilheiro. Ele sempre foi um grande centroavante, até na própria seleção. Né? Exatamente, assim. Não, mostrou qualidade técnica no Flamengo. Sim, sim. A gente pensar no saldo, se você esquecer qualquer coisa, pensar só no saldo de jogos em que jogou bem e jogos em que jogou mal, eu acho que ele teve muito mais jogos em que jogou bem, independente de fazer gol ou não. Ele é aquele tipo de centroavante, eu sempre disse isso, sempre defendi. Diferente, por exemplo, vamos pegar um centroavante aqui de referência no Brasil nos últimos anos. O Fred. O Fred acho que é um grande exemplo. O Dourado, que chegou no Flamengo com essa mesma pinta. Enfim, se o Dourado ou o Fred ficarem 10 jogos sem marcar, são 10 jogos em que ele não serviu pra nada. Exatamente. O Guerreiro não. O Guerreiro é aquele cara que se ele ficar 10 jogos sem marcar gols, ele pode vir a ter ajudado muito a equipe nesses jogos, sabe? Não significa que ele jogou mal. O Guerreiro tem essa característica diferente. Inclusive, muitas vezes se pensava se o Guerreiro podia ou não atuar ao lado de outro centroavante. Mas o Guerreiro, Nick, ele tem uma característica que sempre me irritou muito e que é bom a gente não esquecer, né? Ele é um cara muito reclamão, toma cartão pra caramba, briga com o juiz, e quando ele não tá bem, ele só piora, porque ele vai brigando, vai piorando a situação dele, que já é ruim. Você falou sobre ele jogar com outro centroavante, deu muito certo numa partida contra a Chapecoense lá, no Brasileiro de 2015 ou 2016, né? 2016. Exatamente, 2016, que o Flamengo jogou num 4-4-2 losango, não foi? Que ele meteu o Márcio Araújo ali, o Arão do lado do Mancoejo e o Diego um pouco mais à frente, com 2 centroavantes.
Perfeito, 3-1. Só que o nosso bravo Zé Ricardo não testou mais essa formação e se persistiu naquele 4-3-3 eterno que não saiu do Flamengo ainda. Eu acho que o termo certo, que eu acho que pontua certo isso tudo que você falou, é pilhado. O Guerreiro é um jogador pilhado. Cara, mas eu acho que isso também faz muito parte do pacote Guerreiro, assim, mais como característica dele como jogador, saca? Dele como ele é um cara que cobra muito em campo. Você percebe que ele não é um cara que... Ele não... Assim, apesar de que ultimamente o povo contestou um pouco. E tipo assim, ele é um cara... Ele é pesado, né? Forte. Então, nas jogadas, a maioria pode perceber que ele joga duro. E só que, assim, uma coisa que eu sempre defendi desde o começo, mesmo sabendo que ele não estava bem, mesmo sabendo que tá devendo e tal, algumas coisas desse tipo. Porém, eu sempre defendi ele pela questão. Ele apanha muito dentro de campo. Ele apanha muito. Só que por ele ser mais forte e até encorpado, e na jogada de corpo, ele acaba fazendo, digamos assim, muitas vezes ele levava a falta, cara, e o juiz não marcava, fazendo com que ele ficasse pilhado. Eu lembro de ter situações de ter sido falta em cima do Guerreiro e o juiz dá cartão amarelo pra ele. E ele até... Não, você tem... Eu acho que você pode resumir bem a questão do Guerreiro, pilhado e tudo mais, se você puxar, por exemplo, todos os jogos em que ele enfrentou o Rodrigo, que era o zagueiro do Vasco. Sim. Ele não conseguia. O Rodrigo sabia jogar contra o Guerreiro, assim como o Rodrigo sabia jogar contra o Fred. É impressionante. Pois é. E agora que a gente já falou bastante mal do Guerreiro, eu queria avançar um pouquinho nessa linha temporal, chegando em 2016, que foi um ano em que ele foi muito importante no que foi o melhor brasileiro do Flamengo desde 2009, né? O Guerreiro fez gols importantes contra Coritiba, contra Cruzeiro. Eu acho que foi o auge dele no Flamengo, talvez, depois desse início, foi esse momento do Guerreiro. Vocês lembram que todo jogo o Pará dava assistência pro Guerreiro? Sim, a gente lembrou disso semana passada. Dava assistência pra todo mundo no 2016. A gente lembrou disso. O Pará dava assistência pro cara que tava no banco. Não, isso aí ele ainda faz. Ainda faz, mas tudo bem. Não, a gente tem que lembrar também que quando a gente falar de Guerreiro, cara, é a questão do marketing, né, cara? Sim, outra coisa pesou muito importante. Chegou. Foi aquilo que a gente falou, né, cara? A gente comentou isso no programa que a gente tava falando sobre a renovação dele, que jogador bom ele se paga, né? E eu acho que a presença do Guerreiro, de um jogador do peso do Guerreiro no Flamengo, do tamanho que ele tem de importância lá no Peru, para a seleção dele, e o nome do Flamengo que ele levou até essa torcida lá no Peru, é muito expressivo, né, cara? Porque você tinha um jogador que era simplesmente o cara mais importante da seleção, sendo um dos caras mais importantes do seu time, e outros quesitos do peso que o Guerreiro entendeu? Sendo conhecido como grande centroavante na América do Sul. Não, eu acho que fora de campo o Flamengo fez um golaço de placa, mas dentro de campo o custo-benefício ele não acabou não batendo. Fora de campo, eu lembro que há pouco tempo o país que mais o Flamengo tinha seguidores fora do Brasil era o Peru. Então muita gente que não conhecia o Flamengo passou a conhecer ainda mais o Flamengo, a ter carinho até pelo Flamengo. Tenho certeza que hoje tem pessoas lá no Peru que inclusive torcem pelo Flamengo, tem carinho, tem como segundo time. As pessoas viam o Maracanã lotado. Então, como marketing para o Flamengo internacional foi muito bom. Mas dentro de campo, inclusive, o cara é carioquinha, né, cara? Inclusive eu defendi, não sei se eu cheguei a defender aqui no podcast, mas eu defendi isso em um programa que eu participei, lá na galera do Mesa Rubro Negra. Eu defendi a contratação do Honda para que o Flamengo fizesse a mesma coisa no Japão. Tá? Não sei se estaria, mas... Mas aí é fogo também. Agora, assim, essa questão dele falou que o Rafa falou que eu acho que o melhor ano dele foi 2016. Cara, pra mim eu acho que o começo de 2017, para o Guerreiro, em relação ao Guerreiro Flamengo, foi o mais importante, mais expressivo, principalmente quando o Diego machucou. Exatamente. Porque o Flamengo jogava nas costas do Guerreiro, cara. Aquele estadual a gente só ganhou por conta do Guerreiro, querendo ou não. Verdade. E ele foi muito importante nos jogos que ele pôde participar, né? Na Libertadores. Ele foi artilheiro carioca na Libertadores e muitos jogos depois que o Diego se machucou, ele tomou pra ele, né? Exatamente. O problema é que ele praticamente jogou sozinho, porque depois que o Diego se machucou, todo mundo caiu de rendimento, né? Não foi só... as pessoas falam... A gente falou isso no podcast passado. O Trauco caiu muito de rendimento, também não foi só ele, né, cara? O Pará era titular, caiu de rendimento. O Rafael Vaz já estava mal, permaneceu mal.
O Muralha, que chegou a alcançar a seleção brasileira um ou 2 meses antes, virou o que a gente está vendo hoje do Muralha. Sim. Você tem o Arão nunca mais foi o mesmo jogador. Se fosse o Rei Kraus hoje fazendo o esquema tático do time daquela época, ele ia botar só o Guerreiro lá na frente. Só. Em 2016, o único jogador que a gente pode pensar, por mais que sejam jogadores de qualidade duvidosa, o único jogador de 2016 que era realmente questionável era o Gabriel. Os outros, por mais ruim que fossem, ainda estavam numa fase incrível. De Muralha, Pará, Hever, Vaz, Jorge, era o Jorge, Massaraújo, Arão, Diego, enfim. O Everton e Guerreiro, todos eles estavam bem. Só o Gabriel, que era duvidoso ali, mas tirava ele e botava o Fernandinho. Não fazia diferença nenhuma. O Jorge foi embora, veio o Traco jogou muito até o momento que o Diego se machucou. Depois disso, todo mundo perdeu a vaga. Todo mundo ou foi embora, ou foi mandado embora, ou quis sair, enfim. Só sobrou hoje o Diego e o Hever, desse time de 2016. Os outros foram embora e todos mal, com a exceção do Everton e do Jorge. O Guerreiro no Flamengo é um corte a partir do meio de 2016 até o meio de 2017, porque o início de 2016 do Flamengo foi uma tragédia. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil para Beleza. Foi uma tristeza. O Flamengo 2016 no início, a época do Muricy Ramalho, o Flamengo era um marasmo total em 2016. Tanto que no começo daquele Brasileirão, a gente não sabia nem o que seria do restante do ano do Flamengo. Tava todo mundo já pedindo que venha logo 2017, porque 2016 já tá perdido. Mas o Flamengo fez contratações que mudaram isso, né, cara? Se você lembrar, aquele time que foi... Eu considero vice-campeão, porque tem a mesma pontuação do Santos, aí ficou atrás pelo número de vitórias, mas aí se fosse outro campeonato espanhol, teria ficado na frente pelo confronto direto. Se fosse campeonato inglês, estaria na frente pelo saldo de gols. Então, o critério de desempate que no Brasil deu o Santos, mas aí em outros lugares seria o Flamengo. Então eu considero todos os dois vices, sabe? Você tem aí o time que foi vice-campeão, muitos deles não estavam no Flamengo até que a altura do campeonato, né, cara? O Hever foi contratado ao longo do Campeonato Brasileiro. O Vasco, pode odiar o Vasco pra caramba, fez um grande campeonato em 2016, foi contratado ao longo do ano também. O Diego chegou ao longo do ano. Você tem, né? E quando o Flamengo foi eliminado pro Fortaleza, né, vocês lembraram muito bem, o melhor jogador do time era o Arão, e ele jogava bem. Mas que o resto do time não jogasse, ele jogava bem, né? O Alan Patrick também perdeu muito espaço, mas não estava bom. Mas realmente era um time que deixava a desejar até aquele momento. Com certeza. Eu acho que ele meteu o gol no primeiro jogo contra o Ceará lá, né? 2x1 pro Ceará. O Ceará não, Fortaleza, 2x1 pro Fortaleza, ele meteu o gol do Flamengo. Fez um golaço, né? O jogo de volta foi 2x1 também, só que foi gol de falta do Alan Patrick. Acabou o caô, o guerreiro chegou. Acabou o caô, o guerreiro chegou. Tem mais algum bravo aí? Então aí, galera, custo-benefício do Guerreiro no Flamengo. Ele é um cara que ganha muito, todo mundo sabe. É caro, principalmente se a gente for tocar em Brasil, se a gente for falar de salário de jogador no Brasil. Não sei se é um dos que ganha mais, se é o que ganha mais atualmente, eu não sei como é que tá os outros em relação a isso. Mas pra vocês, o Guerreiro custa muito caro? Cara, existem duas linhas de pensamento. Aquela de que se pode pagar e você quer o jogador, você tem o dinheiro pra pagar, não existe caro, né? É uma linha de pensamento. A outra o Guerreiro ganha muito, é um centroavante que ganha 1 milhão por mês, não faz gol. E até então, vem a questão do título de expressão, né, cara? Ele não conquistou. Se o Guerreiro ganhasse 1 milhão por mês sem fazer gol e fizesse pivô pra gol todo jogo, fosse campeão, acho que ninguém ia reclamar. Mas isso não acontece, né? Então, até que ponto? Eu vou até passar essa pro Rafa aí, cara. Essa pergunta é muito cruel, porque hoje, no momento atual, a resposta que eu te daria é que o custo-benefício é uma tragédia e que a gente pega o exemplo do artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Pedro do Fluminense. É um cara que ganhou uma merrequinha lá, criado na base, e nós temos atacantes na base, o próprio Lincoln, que fez um gol decisivo recentemente contra o Grêmio. Então, a dica que eu daria hoje, nesse momento, é vamos olhar para a base, porque é o que dá certo no Flamengo, historicamente, e recentemente tem sido assim também. Mas na época, cara, foi uma contratação muito importante que mexeu com o futebol brasileiro, que fez a imprensa paulista ficar com uma dor de cotovelo do tamanho do mundo e que deu uma pancada no Corinthians, desmoralizou, colocou o Flamengo num patamar diferente. E o Flamengo tem feito contratações ano após ano que tem colocado o Flamengo num patamar cada vez maior. É uma pena o Guerreiro não ter dado certo. E sem dúvida nenhuma, se ele tivesse conquistado mais coisas,
o nosso papo seria totalmente diferente aqui. Verdade. A questão, o que você tem, se você pensar em título, o que você tem que mais ajuda o Guerreiro montar é um campeonato carioca que o Guerreiro ganhou sendo artilheiro, principal jogador do Flamengo e tal, mas a gente não quer carioca, né, cara? Esse é o ponto, a gente não tá aqui pra ganhar carioca. Infelizmente, a gente quer mais. A partir do momento que você monta um time com Guerreiro, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Paquetá, o Vinícius Júnior até um tempo atrás, você não pensa em carioca. Eu acho que foram 65% dos gols que ele marcou no Flamengo foram no Campeonato Carioca. Eu acho um número muito, muito baixo. Acho que um cara do nível dele a gente esperava coisa melhor. Mas, cara, a questão é essa, cara. Você tem um jogador que você acostuma o cara a jogar um campeonato contra o Macaé, contra o Boa Vista, que inclusive o Boa Vista é o time que mais vezes o Guerreiro marcou contra, né? Que mais sofreu pelo Guerreiro, né? Do Guerreiro pelo Flamengo. E depois o cara tem que jogar uma competição contra muito mais fortes e não tá no pique, né, cara? Esse é o ponto. O cara não chega no pique. Também tem esse ponto. E um sentimento meu, que eu não sei se é ciúme da minha parte ou se ele tá certo mesmo, não sei o que vocês acham sobre isso. Mas todas as vezes que o Guerreiro, mesmo quando ele tava bem no Flamengo, mas ele chegava na seleção peruana, eu sentia ele muito mais empenhado. Eu acho que ele esteve no Flamengo sempre com a cabeça muito mais voltada para a seleção peruana. Eu tenho essa impressão, não sei vocês. Eu tinha a impressão de que sempre voltava mais feliz de lá, ele sempre voltava mais à vontade quando ele ia para a seleção. Você pode analisar o rendimento do Guerreiro lá, cara. Você percebe que o Guerreiro não parece o mesmo jogador, sabe? A partir do momento. Pensa bem, você é um time, você tem dinheiro para gostar, você tem que contratar um centroavante. Você contrataria o Guerreiro da seleção peruana pro seu time? Com certeza. Você contrataria o Guerreiro do Flamengo? Ah, não. Dependendo do que eu tenho, não. Exatamente. É outro jogador, cara. O cara classificou a seleção dele pra Copa, acho que 90% foi ele, cara. Foi, pô. O Peru tinha um time bacana, um time bem organizado, tem boas peças tecnicamente. A gente falou na Copa, nos programas da Copa sobre a seleção peruana. Você tem o Advíncula, que é o maior lateral, você tem o meio campo organizadinho. Mas o Guerreiro é um diferencial absurdo, cara. Sim, ele jamais teria ido pra Copa. Com certeza. E hoje, o Guerreiro, aos 34 anos, a conclusão que eu chego é que ele realmente nunca foi Flamengo enquanto ele esteve aqui. Eu acho que ele não conseguiu criar esse laço de identificação. E essa saída dele, dramática do jeito que está sendo, eu acho que só confirma. Porque, se você parar para pensar, o Guerreiro sempre foi um cara tão ambicioso com a competitividade, um cara que sempre gostou de ganhar e tudo mais, muito obcecado por vitórias. Ele deve ter a consciência de que o Flamengo esse ano vai brigar por coisa grande. E ele não faz nem a menor questão de ficar no Flamengo. As pedidas dele, a gente vai chegar nesse ponto, acredito, daqui a pouco, foram assim surreais para o Flamengo corresponder. Ele realmente demonstrou o seguinte: não quero ficar no Flamengo. Mas, cara, se a gente observar, eu posso estar aqui tentando fazer o papel de defesa do Guerreiro, mas não, é só porque alguns pontos que eu gosto de levantar também na discussão, porque essa situação do Flamengo e Guerreiro agora, atualmente, é muito parecida com a questão do Guerreiro Corinthians quando ele estava saindo. E ele saiu do Corinthians alta, a diferença é essa. Ele saiu do Mundial pro lá Corinthians. Lá ele não ganha, o Flamengo ganha. Lá ele tava um tempão sem receber. Não, pois é, exatamente, mas ele queria um aumento salarial, mesmo, tipo assim, tinha o problema do receber, não receber e tal. Mas ele vendo que o Flamengo tem condição de dar, assim, acho errado que ele, essa aumento que ele pediu, acho super errado. A gente falou sobre isso ano passado também, que era, pra realidade brasileira era um absurdo. Tipo assim, ele tinha que entender que não existe isso aqui no Brasil, entendeu? Só que o Flamengo é um time que tem dinheiro, entendeu? Se ele desse o rendimento que a gente esperasse em campo dele, tenho certeza que a gente poderia estar falando assim, paga. Porque se a gente tem dinheiro, o clube de futebol não é banco para guardar dinheiro. Então se você tem e se você tem um retorno esportivo, você paga. Gonzaga, tem outro ponto. Quando o Guerreiro saiu do Corinthians e veio pro Flamengo, ele veio pagar mais do que ele ganhava no Corinthians, até tava sem receber lá, tudo bem. Era um valor absurdo, mas era um valor de 1 milhão e pouco, contando luvas, você tava dando pro jogador de 31 anos. O Guerreiro quer um aumento salarial, quer ganhar mais, pois ele tem 34 hoje. Pois é. É outro jogador também. E outra coisa, só que eu acho que outro ponto que pesou muito também nessa questão final do Guerreiro aqui agora, é a questão de... devido ao doping que aconteceu, né, cara? O Flamengo fez pouco caso do doping do Guerreiro, como se estivesse esperando isso
para usar como justificativa para quebrar o contrato, não sei o que aconteceu. Mas o Flamengo pouco se pronunciou em relação a isso, mesmo sendo um jogador do Flamengo, sendo um atleta do clube, um profissional do clube, sou funcionário do clube. O Flamengo pouco ouvimos alguma coisa relacionada, até uma cobrança do Flamengo em relação a esse assunto. Não, cara, é sempre bom fazer o contraponto, acho legal você ter levantado essa bola, mas eu acho que a responsabilidade do Flamengo era zero. Não, eu sei. Eu sei. Certo ponto pela Federação Peruana. Não, eu sei, exatamente isso. O que faltou até uma cobrança, cara. Faltou até uma cobrança do Flamengo para a seleção, pro Peru, entendeu? Até porque é aquele ponto. O Flamengo pode não ter responsabilidade nenhuma, mas o Flamengo tem interesse. É um jogador dele, é um patrimônio exatamente, dele. Né, exatamente, então, esse é o ponto. Tá inteiramente ligado, né, cara? Pois é exatamente esse meu ponto. E o que a gente viu? Nada. Nenhuma palavra do Flamengo em relação a isso. Era como se esperasse que o Guerreiro o tempo todo deixou lá pra ele resolver, cara. E o Flamengo tinha, logicamente, além do interesse esportivo, porque o Guerreiro deixou o Flamengo num momento importante do campeonato, que foi no final das competições. Exatamente. E... vale até uma pergunta. Esse tempo que o Guerreiro ficou sem jogar do final do ano passado, mas principalmente esse ano, infelizmente a gente perdeu o Guerreiro na Sul-Americana. Nesse caso eu acho que pode ter feito falta. Até porque o Paquetá jogou de falso 9, se eu não me engano, na final da Sul-Americana. Foi. Tenho certeza. Foi o Viseu, pô. O Viseu tava jogando muito. Não, mas o Paquetá chegou a jogar também na posição. Chegou a jogar, sim. Então eu acho que pela fase do Viseu não fez tanta falta. E esse ano também o Flamengo perdeu a liderança no final de semana passado, mas era líder do campeonato até então. Perdeu o Botafogo na semifinal do Carioca, mas sabe? E se classificou na Libertadores, ele tá invicto na Libertadores, inclusive, hoje tem jogo, ó, tô tremendo. E você tem a Copa do Brasil, que o Flamengo tá muito bem. O Guerreiro fez falta nesse período que ele teve fora por doping. Eu senti falta. Eu acho que naquele jogo contra o Cruzeiro, principalmente dentro de casa, fez muita falta. Se notava claramente que na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil fez muita falta. Mas aí já não era questão do doping, eu tô falando no período do doping. Sim, fora. Do doping. Ele fez falta? Ele fez falta em algum momento naquele período do doping? Putz, agora não tô lembrando. Foi a Sul-Americana, não foi? E o final do Brasileirão. No caso da Sul-Americana, eu acho que a gente não tem muito o que falar, porque o Viseu chegou quarto, foi. Semifinal, muito bem. Foi, na exatamente. Final, o Viseu foi uma decepção contra o Independiente. Mas o que ele fez contra o Júnior, né, Barranquilla, e até contra o Fluminense... Eu acho que o Viseu não foi bem, mas eu acho que a final do Sul-Americana não apaga o que ele fez ao longo da competição toda, cara. Minha opinião. Apaga. Ele foi muito bem. Foi muito bem. Aí você tem esse ano que o Flamengo foi na semifinal do Carioca pro Botafogo, que no final viria a ser campeão, né? E o Flamengo, enfim, tá na Copa do Brasil ainda, vai jogar hoje a Libertadores, tá invicto na Libertadores. O Flamengo era líder do Brasileirão até domingo. O Guerreiro fez falta em algum momento nesse período todo? Não esportivamente, mas eu também não vi ninguém ali na posição fazendo diferença. E eu falar que o Guerreiro não faz falta não significa falar que o Uribe é muito bom ou que o Lincoln é a solução. É exatamente o que eu ia falar agora. O Dourado, travante maravilhoso. O artilheiro do time da temporada foi 70%, acho que foi pênalti, né? Tem uma média assim. Eu lembro de 3 gols de bola rolando do Dourado e não lembro se ele fez mais algum. Eu lembro que ele fez um contra o América Mineiro, 2x0. Dourado. Fez um contra o América Mineiro, fez um de cabeça contra o Santa Fé, fez um na estreia contra o Botafogo, né? Primeiro jogo dele. E eu acho que os outros gols do Dourado todos foram de pênalti. Só me lembro desses 3. Contra o Santa Fé no Maracanã também. Não, Santa Fé não. Foi contra quem? Santa Fé, América Mineiro e Botafogo. Só lembro desse. Bem colocado. Talvez tenha mais. Mas de qualquer forma é minoria, né? Ele só fez gol de pênalti, realmente. E eu acho também o seguinte, o maior problema do Guerreiro no Flamengo não foi a falta de gols em relação ao que normalmente o Guerreiro integra. Porque a gente sabe que, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, o Guerreiro viveu a melhor fase, números da sua carreira. Fora 3 meses por causa do doping. Talvez no final do ano fizesse mais. Pois é, o que pesou mais foi a falta do título. Porque se a gente lembrar aqui, Viseu, a gente ficou aqui alegre, feliz com a volta de Viseu, que já estava praticamente esquecido. Por conta das atuações,
O César também, a gente só falou, exaltou o César porque ele perdeu aquele pênalti lá, jogando fora de casa. E poxa, temos um novo Deus aqui pra gente, vamos adorar o cara. Inclusive, o César, eu fico triste pelo César do Flamengo não ter sido campeão. Porque se alguém tivesse ganhado a Sul-Americana, cara, a história do César é uma história pra ficar imortalizada no Flamengo pra sempre. Exatamente. Então, infelizmente, pesa bem ruim pro César por causa disso, cara. Ficou chateado. E aí o que pesa também no Guerreiro é a falta de um título expressivo, porque conseguimos um Carioca com o Guerreiro jogando o time nas costas e levando. E depois disso não tivemos mais nada. Então, eu acho que esse fator é mais determinante do que realmente falta de gols. Na final contra o Cruzeiro no Mineirão, na Copa do Brasil, o Guerreiro deu um chute aos 43 do segundo tempo, lá no alto, que o Fábio foi com a ponta do dedo pegar, se aquela bola entra. Se aquela bola entra, o Guerreiro se paga. Se aquela bola do Guerreiro entra na Copa do Brasil, o Guerreiro se paga, cara. Sim, 1-0, exatamente. fora de casa, gol do Guerreiro. Boa. Exatamente. Isso é verdade. Até porque a Copa do Brasil paga quanto? Pô, é muito dinheiro, cara. Agora, né? Ano passado até não era tanto assim, mas agora mas ano passado não era 50, mas eu acho que era 30 alguma coisa. Então já era bastante dinheiro, cara. O engraçado é que a gente fala que o Guerreiro é o centroavante que não faz gol, mas o problema dele não é de finalização, porque o cara tem uma pancada, ele chuta, ele pega bem na bola, eu não entendo o que acontece com ele, cara. Eu não sei se... E ele é um jogador com certa frieza, com a bola no pé também, faz jogadas bonitas. Eu não entendo por que ele não faz tantos gols assim. E só pra fazer o comparativo de títulos, né? No Corinthians ele tem uma quantidade de gols até parecida com o que ele tem no Flamengo, um pouquinho superior até, os números dele em 3 anos de Corinthians. Mas no Corinthians ele ganhou um Mundial, uma Recopa Sul-Americana, um Brasileirão e um Campeonato Paulista. Então pois é outro currículo. É outro currículo, exatamente por isso. Eu não sei se ele ganhou o Brasileiro não, cara. Chegou em 2012, saiu em 2015. Ganhou 2015. Não sei se 2015 conta, né? Porque ele jogou também pelo Flamengo em 2015, mas... não assim, foi metade do Brasileiro, pô. Deve contar, ele jogou acho que 3, 4 jogos, né? Enfim, jogou, né? Aí você tem, cara, aquela questão que a gente sempre fala, a gente vai ser repetitivo às vezes nesse podcast, mas é isso, jogador bom se paga, ou se paga com título, como é o caso, ou não se paga, né? O Guerreiro tivesse conquistado a Copa do Brasil, eu falei, se pagaria, ou seja, o problema do Guerreiro ele ganhou 1 milhão, e até agora não se pagou dentro de campo. Se o mesmo Guerreiro ganhasse 400 mil, a gente não ia estar discutindo se ele vale a pena renovar. Tanto... Porque ele ganhou 1 milhão e não ganhou nada. Exatamente. Esse é o ponto. Se o Guerreiro ganhasse menos, o problema é que ele quer renovar ganhando mais sem ter feito por onde, cara. É aquela questão. E vale lembrar também que, principalmente, acho que até o ano passado, considerando esse do Brasileirão desse ano pra cá, não conta isso, tá? Mas nós tínhamos um Flamengo que cuidava muito o chuveirinho na área. Era um Flamengo que cruzava muito e cruzava errado. Para um centroavante, isso acaba com o centroavante. Principalmente um time que não acerta um cruzamento. Então como é que você vai cobrar no centroavante que ele faça gol se o lateral não consegue acertar um cruzamento sequer? Eu considero isso muito importante nessa questão de falta de gol do Guerreiro, porque a gente sabe que ele é um bom cabeceador também. E se você tem um time que não sabe jogar com o centroavante, que até hoje pelo jeito não aprendeu, é complicado. Teve um levantamento recentemente que parece que o Guerreiro, em 19 jogos que fez, os últimos 19 jogos dele pelo Flamengo, que vai até o ano passado, porque o Guerreiro ficou muito tempo sem jogar, né, questão do doping e tal, mas se você pegar os últimos 19 jogos, independente de como esteja, o Guerreiro acho que fez 4 gols. O Pedro do Fluminense, nos últimos 21, número parecido, o Pedro fez 10 gols, 10 ou 11. E o moleque tava no Fluminense, cara. Tudo bem, eu acho escroto se comparar com o Pedro hoje, porque o Pedro tá na fase absurda. O moleque é bom pra caralho, mas a gente não sabe até que ponto ele é aquilo ou ele tá numa fase... Ceifador. Já vi muito jogador de fase. Mesmo assim, cara, porra, pra idade do moleque, se ele tiver uma fase, já é muito, cara. Entendeu? Então, eu não sei quanto ganha o Pedro, mas ele deve ganhar 10 vezes menos, cara. Se o Pedro ganhar mais de 100 mil, é muito. Se o Pedro ganhar mais de 100 mil, é muito. E o Guerreiro ganha mais de 1 milhão, cara. Então é muito absurdo isso, cara. É discrepante. Não, se a gente for colocar essa questão de centroavante comparativo, aqui vai um problema que foi até minha frase inicial do podcast passado que a gente falou sobre renovação do Guerreiro. Se um jogador no quilate do Guerreiro, do nível do Guerreiro, não consegue dar certo no Flamengo, qual jogador vai dar? Qual centroavante vai dar? Se a gente parar para pensar, o último centroavante que a gente teve como que foi, acho que era unânime em todo torcedor, foi o Brocador. Depois de lá para cá,
a gente teve poucos, na verdade a gente não teve nenhum jogador que foi unânime no Flamengo. Unânime de forma positiva, né? Se tu pegar até centroavante como unânime, todo mundo odiava. Unanimidade, tipo, Damião, unanimidade, ninguém gostava dele. Mas era reserva. Não, se bem que eu gostava do Damião, cara. O Damião fazia gol de bicicleta. Saudade do Damião. Eu volto, Damião. Pois não, é. pra... E outro detalhe, por que eu falo que o Flamengo não sabe jogar com centroavante? Tanto que a gente trouxe o Uribe, e o Uribe até agora fez um gol numa falha do goleiro. E quem resolveu foi um jogador, ano passado, quando o Guerreiro estava fora, foi Viseu, por alguns jogos. Esse ano, o Lincoln veio fazer seu primeiro gol. Esse ano foi o primeiro gol dele? Foi no segundo, né? Foi. Não, esse gol contra o Grêmio foi o segundo, mas o primeiro foi esse ano também. Foi no Carioca, passe do Vinícius Júnior. Exatamente. Ilha do Urubu. Contra o Boa Vista, sei lá. Eu acho que foi. O passe do Vinícius Júnior até, né? Eu tô em dúvida se foi Boa Vista ou Cabo Friense, mas eu sei que foi um time verde. E tanto Pois é, e tanto que a gente vê que o ceifador, que simplesmente foi o artilheiro do campeonato ano passado no Brasil aqui, que chegou para no Flamengo com, nossa, aquela expectativa de ser goleador. E aí? Onde é que tá o ceifador agora? O ceifador, eu já expliquei o ceifador, cara. É porque o Fluminense tinha um tipo de jogo que jogava pro ceifador fazer gol. O Flamengo não joga pro ceifador. O Flamengo tem um estilo de jogo de toque de bola, onde todo mundo participa, onde todo mundo tem qualidade, não precisa jogar pro ceifador. E aí acaba que o ceifador não. É exato, mas eu vejo isso como a característica do Flamengo com qualquer um. Joga nesse Deus que acuda, pelo amor de Deus, toca no cara e o cara resolve. É diferente, o estilo de jogo é totalmente diferente. O time não é armado pra municiar o ceifador dessa forma. No passado era Richarlison, Sornosa, Scarpa, todo mundo olhando pro ceifador. Dominou a bola, cadê ele? E no Flamengo não é assim, né, cara? O pior é que esse time do Fluminense nessa época aí jogava muito. Né? Porque o time do Carioca, inclusive, foi vice-campeão, quase igual do Flamengo, né? No final do jogo o Flamengo empatou com o Guerreiro e virou com o Rodinei naquele lance que o Orejuela tava no gol. Antes disso, cara, o time do Fluminense... Pois é, exatamente. O time do Fluminense era muito bom, aí perdeu o Richarlison. Inclusive era interessante, porque até o Richarlison ir embora, o ceifador não era o artilheiro do Fluminense, era o Richarlison. O Richarlison foi o artilheiro do time no Carioca. O Richarlison tava jogando muita bola. O ceifador começou a chover gol quando o Richarlison foi pro Watford. E aí que foi realmente toca no cara, que o cara agora é o melhor. E o Richarlison tava voando. Essa discussão toda sobre o Flamengo só me faz olhar com cada vez mais carinho pra base, cara. A solução tá na base, cara. Acho que não tá... Exatamente. Fora, assim, o último centroavante que o Flamengo teve grande mesmo foi o Adriano, que também é jogador com origens rubro-negras. Eu acho que faz diferença, cara. Diego Maurício. Rica no Flamengo, não é possível. Você tá esquecendo do Diego Maurício, cara? O craque. Diego Maurício era absurdo, cara. Jogava muito. Saudade de Diego Maurício, Drogbinha. 3D? David Nossa, é maravilhoso aquele trio de ataque, cara. Não sei como é que o Flamengo não ganhou nada. E é por isso, mas é por isso que eu questionei muito a contratação do Henrique Dourado e do Uribe. Exatamente por isso. Por o Flamengo querer um centroavante que resolve quando o Flamengo não joga pra tal. Não joga com a característica de tal. Tanto que se a gente for olhar pra observar, com a artilharia do Flamengo, eu não sei se ainda tá com o Vinícius Júnior, que nem esse centroavante entendeu? O Flamengo tem uma artilharia muito dividida. Eu acho que é o Vinícius Júnior Dourado empatado, se eu não me engano, com 10, 11 gols. Eu não tenho certeza, não sei se o Vinícius Júnior chegou a passar, porque eu não lembro de um gol recente do Vinícius Júnior. Recente que eu digo nos últimos jogos dele. Não lembro quando foi o último gol dele. Mas eu acho que ele estava empatado com o Dourado, se não fez um gol a mais, enfim, é uma parada assim. Mas não bateu nenhum pênalti também, né? Senão teria bem mais gols. Deixa eu fazer uma pergunta antes de puxar o próximo bloco. Se o Guerreiro não permanecer no Flamengo, vocês acham que 3 centroavantes, Uribe, Dourado e Lincoln, tá bom? Ou vocês contratariam alguém? Ou também tem a terceira opção, que é subir o Vitor Gabriel. Qual seria a procedência de vocês com a saída do Guerreiro? Eu subiria o Vitor Gabriel, porque eu acho que, como eu falei já, minha resposta tá pronta. O problema do Flamengo não é o Guerreiro, é não saber jogar com centroavante. Pra centroavante ou com centroavante, sei lá. Então, entendo como quiser. Eu concordo com o Gonzaga também. Eu acho que 3, 4 já é um número
satisfatório, apesar da camisa 9 ser uma das camisas mais pesadas, né? É importante você ter um cara de confiança nessa posição. Mas como o Flamengo já fez vários testes e nada dá certo, e a essa altura o Flamengo não vai trazer um cara para a temporada, já que prazos de inscrições para competições importantes já foram vencidos, eu acho que o Flamengo tem que apostar no Lincoln e sim, no Vitor Gabriel também. E o Vitor Gabriel, inclusive, pra quem não sabe, ele é mais velho que o Lincoln. Ele é acho que 11 meses, se não me engano, mais velho que o Lincoln. É nesse nível. O Vitor Gabriel nasceu em janeiro, o Lincoln foi nascer em dezembro, no mesmo ano. Então, e os dois são muito bons. Os dois têm... O Lincoln tem 17 e o Vitor Gabriel tem 18. Aí o Lincoln em dezembro faz 18 e o Vitor Gabriel em janeiro já faz 19. O Vitor Gabriel é quase um ano. 2000, né, do Flamengo. Exatamente. Geração 2000 do Flamengo. E se a gente quer um exemplo dessa questão, é só a gente olhar pro time do Grêmio. Qual é o grande centroavante que o Grêmio tem? Porra, Hernani Brocador. É o Cruel, André Balado. Caralho, que maravilhoso, cara. Pois Dói falando, cara. Pois é. André Balada, já é o Cruel e Hernani Brocador, cara. Pô, que disputa. Que disputa por posição, cara. Você ainda tem pela ponta. E pela ponta você ainda tem Marinho, sabia não. Caralho, que time massa. Foi exatamente esse meu ponto. Próximo bloco. Acabou o caô, o guerreiro chegou, acabou o caô, o guerreiro chegou. Tem mais algum bravo aí? Aqui na nossa pauta, tá a questão do doping, né? Pra gente discutir um pouco. Mas eu quero puxar um negócio um pouco mais amplo. Vamos falar um pouco do profissionalismo do Guerreiro. Porque a questão do doping independente se foi pego no doping, tem a questão de profissionalismo e tal. Se ele foi pego no doping, mais ainda. Mas também tem a questão de que surgiu recentemente um boato. Não sei até que procedência tem, até que ponto é verídico. Que o Guerreiro teria fingido a lesão contra o Grêmio. Que não teria se machucado de verdade. Para não completar 7 jogos pelo Flamengo. E aí, quando o contrato vencesse, sem problema nenhum, poderia ir para qualquer time da Série A e jogar a primeira divisão. Não sei até que ponto isso é verdade, se é zoeira, se é mentira, não sei o que. Falaram que o Flamengo tem um laudo lá, não sei até que ponto, não vou chegar para vocês aqui confirmar isso. Mas se for verdade, você tem a questão de profissionalismo aí, que o Guerreiro sempre se provou um jogador muito, muito profissional, né? Tanto que falaram isso, foi um dos argumentos no doping para o Guerreiro ser absolvido, que o cara era profissional, o cara fez vários antidoping, enfim. Então discute um pouco esse caso, cara. Até que ponto isso pode ser verdade, o que isso influencia sendo verdade pra vocês em renovação ou não, você renovaria com um cara que faz isso, enfim. Vamos debater um pouco isso e a questão do doping, né? Porque a gente também tem aquele fato de que o Guerreiro tá no efeito suspensivo. Não vai durar pra sempre, então se você vai renovar com um cara, uma hora ele vai ficar suspenso de novo. Então vamos discutir um pouco essa parte aí, né, cara? Saiu na semana passada, né, uma coluna do Anselmo Góes falando no Jornal Globo que o próprio presidente do Flamengo, Bandeira, estava com essa suspeita de que o Guerreiro estivesse fugindo da raia, né, entre aspas, para não ser escalado, para não bater esse limite. Assim, eu tenho duas dúvidas em relação a isso. Qual time brasileiro contrataria o Guerreiro com essa pedida maluca dele? E a outra é realmente se isso tudo vem da cabeça do Guerreiro ou se é também dos pares dele. É verdade. Que também tem lá os seus empresários que dizem que entende, né, nessa seara aí, que não é uma galera muito interessada na grana, né, não faz-me rir, e que eu acho que o Flamengo e o Guerreiro, eles tinham que se acertar para o Guerreiro ficar de boa até o final desse ano. Esse seria o destino ideal para todo mundo, porque como eu disse no início aqui do podcast, o Guerreiro sempre se mostrou um cara muito voltado para a competição, que quer título, fala sempre em ganhar, em vencer. E, pô, o cara, ele sabe que o time do Flamengo tá redondinho, que o Flamengo vai jogar tudo esse ano, vai disputar todas as competições como favorito ou como um dos favoritos. E, pô, o cara jogar fora essa possibilidade de jogar no time da maior torcida do país, a torcida que se ele estiver bem, ele sabe que vai comprar o barulho dele. Eu acho que o Guerreiro tá jogando muita coisa fora nessa Também discussão acho, toda. cara. Também acho. Também seria até uma forma dele dar uma volta por cima, né, essa história toda, né, cara? Mas tem um ponto também que eu tava pensando aqui quando tu falava, cara. Tu falou o seguinte: até que ponto isso é verdade, porque que time do Brasil contrataria o Guerreiro? Mas se tu parar pra pensar por um lado, não tô querendo questionar a índole do Guerreiro, não conheço e não quero, entendeu, inventar coisa aqui, mas se isso for verdade, aí é circunstância, se for, um cara que inventa uma lesão pra não jogar é um cara que pode muito bem aceitar um salário menor pra ir pra qualquer outro lugar.
Assim, pra você eu faço 1 milhão e pouco. Se for pra outro time aí eu posso fazer 900 mil. Mas isso eu acho muito difícil, Nick. O cara que finge estar machucado pra não jogar um jogo pra poder ir pra outro time, faria isso também. Mas acho muito difícil, cara. Sair do time, cara. Isso é muita vontade, aí então tem algum problema muito sério lá dentro nos bastidores do Flamengo com o Guerreiro, que aí a gente não sabe. Exatamente. Porque se você sabe que você tá com um time que vai buscar pelos 3 títulos mais importantes do Brasil e do continente, tudo isso pra vontade de sair, é vontade de sair querer mesmo, velho. Mas você tem, por exemplo, o caso que o Everton também queria, que sabia disso e saiu. Não, mas naquela o Flamengo ainda tava passando por um maus bocado naquela época ainda. O Everton sabia que o banco do Flamengo ia dar alguma coisa no final do ano. Mas exatamente, diferentemente do Guerreiro, o Everton buscava valorização. E não, se o ele Everton sair do Flamengo... sabe que o Everton forçou a saída, a gente sabe por quê. O caso do Guerreiro, a gente não sabe por quê. Se o Guerreiro quer sair, não quer ficar, não sei o quê. A gente sabe que o Guerreiro tá de alguma forma, a gente percebe que o Guerreiro está insatisfeito com alguma coisa. A gente não sabe o que é. A gente especula que é, porque ele queria ganhar mais, não sei, mas a gente não sabe o que tá deixando o Guerreiro insatisfeito. O Everton a gente sabia. Sempre a gente soube. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente por isso, na questão do doping dele, eu falei que o Flamengo fez pouco caso. Porque o Flamengo simplesmente não dizia nada. Então ficava muito difícil você entender qual era a posição real do Flamengo. Se o Flamengo ia querer renovar com ele, se o Flamengo ia querer lutar para que ele, até contra a própria seleção peruana, contra a Federação Peruana, porque estava na responsabilidade deles, né? Quando tudo aconteceu. E você viu o Flamengo simplesmente não fazendo nada. Deixou tudo nas costas do Guerreiro. E se tratava de um jogador do Guerreiro, de um funcionário, até por uma possível venda futura para um outro time, o Flamengo iria perder, cara. Então é muito complicado toda essa questão. A questão do doping dele, eu achei que influenciou muito a questão física e mental dele. Porque, putz, o cara se viu com a carreira acabada naquele momento. Ia perder a Copa, ia perder finais importantes com o Flamengo. E aí você passa todo esse tempo com um jogador parado, a gente sabe, a gente que está aqui sempre muito envolvido com futebol, a gente sabe que para um jogador ficar tanto tempo parado assim é muito ruim na questão física. E a gente vê nessa volta do Guerreiro, a gente viu nessa volta do Guerreiro nesses dias, que o Guerreiro está muito abaixo fisicamente dos outros, dos demais. Tá nem treinando, né? Exatamente. Não, o Guerreiro, se você lembrar, a questão de pré-temporada e tudo mais, o Guerreiro estava em possibilidade de treinar. O Guerreiro foi liberado para treinar perto do jogo em que ele voltou, se eu não me engano, ele voltou contra o Inter no Maracanã, eu acho que foi o jogo que ele voltou. Ou foi contra a Chapecoense, aí depois ele foi, né? Depois ele foi suspenso de novo, mas enfim, não lembro em qual jogo foi o primeiro que ele voltou. Foi da Chapecoense. Eu lembro que ele não podia jogar, nem treinar, ele não tava com possibilidade de treinar. E aí que ele voltou a treinar um pouco antes. Então o Guerreiro nem pré-temporada teve, cara. Pra gente ser sincero. Pois é. Querendo ou não, isso pesa. Querendo ou não. Querendo a gente ou não, aceitando ou não, pesa. Tem que lembrar que o estilo de jogo do Guerreiro é fazer pivô. Tipo assim, as pessoas falam, brincam, mas o Guerreiro o estilo de jogo do Guerreiro, ele requer você tá entrosado com o time. Sim. Requer você tá um jogo coletivo muito forte. O Guerreiro treinou muito pouco. Lembra aqui que a gente chegou até a comentar que o Guerreiro e o Paquetá não tinham jogado juntos ainda? Verdade. Ele tinha sido suspenso, não podia nem treinar, foi liberado pra treinar, treinou um pouquinho, jogou, aí foi suspenso de novo. Quando voltou liberado, né, já foi quase na hora de ir pra Copa. Aí voltou da Copa agora há pouco. Então ele ele treinou muito pouco. Com o Flamengo ele treinou muito pouco. Exatamente, é isso. Cara, eu queria contar um número aqui, que a gente fala muito do Guerreiro, o Guerreiro é pivô. O Guerreiro tem uma grande proteção de bola mesmo, mas ele não é um grande garçom lá, ele não é isso tudo em relação à assistência. O número dele de assistência é de 13 assistências em 112 jogos. É uma média muito baixa, quase que insignificante, muito baixa mesmo. Então, esse mito de que o Guerreiro é um grande garçom e que ele se ajuda. Tem mais. Eu tinha visto uma pesquisa, eu não lembro direito os números, mas ele tinha um bom aproveitamento de passes para assistência. Que ele domina a bola, enfia a bola para alguém cruzar, coisa assim, sabe? Ele dá um passe para a pessoa que dá assistência. Que é um dado, tipo assim, pouca gente se importa com isso, mas é um dado interessante. Você municia o cara, você abre. Parte passando você a jogada, pega a bola, né? abre no. Você pega a bola, aí você abre para alguém, esse cara cruza, por exemplo.
Isso é uma jogada até importante, mas ninguém dá nenhum tipo de valor, né, cara? Eu acho interessante, mas mesmo assim é pouco porque ele ganha, cara. É pouco. Pois é. E teve um levantamento também que até o meu companheiro tava brincando com ele no início aqui, o Bruno Pet, que é uma guerreirete. O Bruno Pet falou, levantou o número que o Guerreiro só participou de 50% dos jogos desde que ele chegou no Flamengo. Desculpa, a gente tem que te avisar aqui que o termo guerreirete é proibido nesse programa. O termo correto é Ana Beatriz Ayati. Ana Beatriz Ayati, o termo que a gente usa aqui. É a grande Ana Beatriz Ayati. Então o Bruno Pet é uma Ana Beatriz Ayati. Corrigindo a minha frase. Repasse pro pessoal do dado do Bruno Pet, Ana Beatriz Ayati. Então, o dado da Ana Beatriz Ayati, mais conhecido como Bruno Pet, é o seguinte: o Guerreiro, desde que ele chegou ao Flamengo, o Flamengo jogou 223 partidas. O Guerreiro participou de 112, ou seja, 50%, um pouquinho mais que isso. E participou de 56 gols, uma média de meio gol a cada partida. O que nem é tão baixo, né? Mas, cara, eu acho que realmente a conclusão que a gente chega nesse podcast é que o que faltou ao Guerreiro de verdade mesmo são títulos, né, Gonzaga? Eu também acho. Ou, cara, querendo ou não, cara, é o que eu falei mais cedo, eu não quero ser repetitivo, mas se o Guerreiro aceitasse renovar por menos, a gente aceitava, cara. O problema do Ou Guerreiro... até como o Rafa falou, até o fim do ano, entendeu? Depois são dois problemas. Só que só um deles, tipo, você só precisava selecionar um. Né? São dois problemas, você só precisava solucionar um deles. Que é, o Guerreiro ganha muito, você abaixa o salário, ou o Guerreiro não ganha título. Aí você passa a ganhar. Entendeu? Agora, o Guerreiro... O comportamento do Guerreiro com os dele, nem com a idade dele, principalmente, né? Pois é. O jogador de 30 anos não pode pedir aumento salarial, ainda mais sendo um cara que deixou o clube na mão em momentos decisivos e que não ganhou nada de importante no clube. Então eu acho que é absurdo essa pedida do Guerreiro mesmo. O que pesa salário é um saldo que você pode fazer em relação a salário e títulos. É isso que pesa. Inclusive, é esse o saldo que não bate. O nosso último tema aqui de pauta ia ser pra gente avaliar a passagem do Guerreiro, fazer um saldo da passagem do Guerreiro e depois dizer se renovaria ou não com o Guerreiro. Já vamos emendar direto, cara. A questão é, o saldo não bate porque o Guerreiro ganha muito e não ganha nada. Se tivesse alguma coisa aí diferente, ou se ele não ganhasse tanto, ou se ele tivesse conquistado alguma coisa, tava tranquilo. Imagina se o Flamengo é campeão da Libertadores com um gol do Guerreiro, o Guerreiro dando assistência, sendo importante pra caramba na conquista. Ia se pagar, a gente ia falar, renova. O ceifador custou caro pro Flamengo também, tá sendo banco. Pode falar. E ganha demais também. É chato a gente ficar falando número, mas o cara também ganha lá seus 600 mil, parece, né? Eu não sei quanto é não, mas não é pouco também não. Tem luvas, gente. Então, eu acho que pro Guerreiro, a gente tinha que fechar uma matemática assim. A gente tá falando do salário dos outros, que coisa, tá tão errado isso. Mas, vamos lá, o Guerreiro, ele devia ganhar entre 500 e 600 mil e ficar feliz da vida, meu amigo. Porque em outro clube, eu acho que os clubes que se manifestaram com interesse no futebol do Guerreiro são clubes que não tem essa bala na agulha. Então, no Brasil, na verdade, quase nenhum tem, né, cara, aqui no Brasil, se a gente for olhar. Exatamente. Primeiro, o Palmeiras tem, mas o Palmeiras tem um Borra, que já é muito caro pra eles. É verdade. E o Davidson, mas o Davidson fez gol no Real Madrid, cara. Então, o Davidson vai embora. Mas o cara fez gol no Real Madrid, cara. É verdade. Não, o Palmeiras não precisa de centroavante, porque você tem dois centroavantes, né? Já estão puxando o Palmeiras nada a ver, mas enfim. Você tem dois centroavantes ali de origem, que é o Davidson, que é bem mais ou menos, e o Borja, que é caro. E mesmo assim você ainda tem o William Bigode, que aí não deixa a desejar. O William Bigode é sensacional, cara. O Flamengo deu um mole de não ter trazido o William Bigode. Eu digo isso várias vezes. Ele teria sido um baita investimento. O cara joga bola pra caramba. Aí você tem, cara, o Guerreiro... Querendo ou não, cara, pra ganhar o que ele quer ganhar, o Guerreiro, ele não vai ganhar em nenhuma liga competitiva. Ele vai ganhar em ligas que pagam caro pra qualquer um. A China, os Estados Unidos e o México. São lugares onde ele vai ganhar esse dinheiro realmente. Mas vale, o Guerreiro quer jogar nessa. O Guerreiro quer jogar na China? Provavelmente não. Se o Guerreiro quer jogar numa competição que vai valorizar ele como atleta, ele tem que pensar em reduzir esse salário. Ou ele pensa em fazer o último salário, o último contrato da carreira dele. E aí não vai ser. Pra ganhar isso aí não vai ser aqui, cara. Não vai ser aqui.
Pois é, eu acho que a ideia do Rafa seria melhor para o Guerreiro e para o Flamengo também. Renovaria, fazer um contrato estendido até o final do ano e depois de lá ver o que acontece, porque se o Flamengo tem chance de ganhar títulos expressivos esse ano, também a questão do Guerreiro teria mais tempo para voltar ao ritmo de jogo e também para resolver a questão da punição dele, né? Porque até então não se sabe o que vai acontecer. Exatamente. Querendo ou não, o Flamengo, várias competições que o Flamengo ganha, o Guerreiro, tipo, se o Guerreiro for embora agora, não cumpriu o contrato ao final e for para outro time, o Flamengo gasta a Libertadores, independente de qualquer coisa, tá lá, não tá lá, o Guerreiro campeão. O Guerreiro tava inscrito na fase de grupos, mas não tenha jogado, tava inscrito. Aí você tem Copa do Brasil, o Guerreiro tava inscrito também. Não jogou contra o Grêmio, tá, mas acho que tava inscrito agora na Copa do Brasil. Querendo ou não, vai bater lá, Guerreiro campeão. Então, muito melhor pro Guerreiro, se o Flamengo vier a ganhar, que ele venha a ser campeão com protagonismo, né? Não tem só o nome dele lá. Tem um peso pra estar o nome dele lá, cara. Eu acho que seria melhor pra ele. Porque a gente pode até não estar reclamando agora, mas porque temos um guerreiro pra reclamar. Mas o Uribe até agora não fez diferença nenhuma no time. Eu não vi nenhuma diferença. E perdeu um gol igual o Guerreiro perdeu. Então tá igual. Você puxou o ponto que eu queria chegar, Gonzaga. Vamos aproveitar aqui, estamos chegando para o final do podcast. Hoje, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, Taça Libertadores da América. Quem seria o seu centroavante titular, Gonzaga? Cara, pela falta de ritmo do Guerreiro, eu infelizmente iria entrar com o Uribe e na necessidade tentaria o Lincoln. Mas só por conta da falta de ritmo do Guerreiro mesmo. Mas porque o Uribe já se mostrou que, pelo menos até agora, sei que temos que ter paciência com ele, isso eu entendo, tudo bem, mas não mostrou para que veio até agora. Errou os mesmos gols que o Guerreiro erra. E Lincoln, por ser jovem e tentar alguma coisa, não sei. Rafa Penido, quem seria o seu centroavante titular para o jogo contra o Cruzeiro hoje à noite? Pensando com a cabeça do Barbieri, eu iria assim de Uribe, mas já com o Lincoln ali na agulha. Pensando com a cabeça de Rafa Penido, quem seria seu titular? Seria o Lincoln. Eu prefiro dar mais oportunidade pro moleque. Mas é Libertadores, o Uribe chegou agora, ele ia criar um problema pro grupo. Infelizmente. Eu acho que o Uribe tem que ter mais chance mesmo, né, cara? Se a gente deu tanta chance para outros jogadores, o próprio Dourado teve mais tempo de experimentação que o Uribe. Eu acho que eu iria de Uribe, mas o Lincoln prontinho pra entrar. Oi. Acho justo. Isso que eu ia puxar agora. Nós temos 4 centroavantes no elenco: Uribe, Guerreiro, Dourado e Lincoln. Nós temos 3 pessoas aqui nesse podcast. Cada um de nós prefere que comece com um centroavante diferente, e o único que não é preferido por ninguém hoje é o Guerreiro. Porque eu iria de Henrique Dourado contra o Cruzeiro hoje. Tô sendo criticado desde que eu falei isso pela primeira vez, mas eu iria de Dourado hoje. Porque o Uribe, a gente vai acabar queimando o cara, porque o cara veio por um valor, não sei o que é Uribe, e tem gente que tá pegando o pé do cara já. Eu acho que é melhor a gente ir com calma com o Uribe um pouco. Resolvendo sacar o cara, mas vamos com calma e tal. Você tem um Guerreiro que não tá com a cabeça aqui, e você tem o Lincoln, que é essa questão que você falou. O moleque é novo e tal, acho que pra começar o jogo é cedo. Eu ia com o Dourado, por um simples motivo. Eu acho o Dourado um bom jogador, ele não é aquela draga que tá todo mundo falando, e não é por causa de uma fase ruim que a gente vai pegar o cara, jogar fora, amassar e não serve mais. Eu daria chance pro Dourado nesse jogo, sabe? Eu posso fazer substituição mesmo durante, então, qualquer coisa, mas eu começaria com o Dourado, cara. Não vou jogar o cara no lixo agora, patrimônio do clube. Aí eu daria essa oportunidade. A gente é imediatista, a gente quer que o cara entre e resolva logo, mas o próprio Dourado não teve tempo suficiente no Flamengo pra explodir ainda. Ainda tá num momento de tolerância. Eu ainda tenho pelo menos um fiozinho de fé também no Dourado. Mas eu acho que como o Uribe chegou agora e tudo mais, eu acho que ele seria o meu titular. Mas entendo uma aposta ainda no Dourado. Eu ainda não joguei a toalha com relação ao Dourado. E também sou criticado por causa disso. Não chego a ser um Simon Ledo, que é uma Douradete de carteirinha, mas... Douradete, isso é bom. Você não chega a ser Renata Graciano, mas... Cara, só pra você ver, eu até esqueci do Dourado na pergunta. Eu nem lembrei, só pra você ver como é que é as coisas. Pois é, cara, pra tu ver como é que o nego é foda, já queremos jogar o cara fora. Pra gente finalizar esse podcast, eu vou fazer a pergunta. Matheus Gonzaga, você renovaria com o Paulo Guerreiro? Até o final do ano.
E de lá, daqui pra lá, o amanhã pertence a Deus. Com os valores que o Guerreiro tá pedindo ou com os valores que ele recebe hoje? Com os valores que ele recebe hoje. Ah, muito bem. Rafael Penido, você renovaria com o Paulo Guerreiro? Até o fim do ano, muito pé da vida pelas bases atuais, mas o ideal seria reduzir pelo menos em 200 mil o salário dele. Interessante. Eu não renovaria com o Guerreiro. Eu não renovaria com o Guerreiro porque por mais que ele ficasse até o final do ano, eu acho um puta jogador. Eu acho que é uma perda absurda. Eu acho que o time que pegar o Guerreiro, espero que não seja do Brasil, porque o Guerreiro vai jogar muito e vai... Quando jogar contra o Flamengo vai fazer chover. O Guerreiro é um baita jogador. E é triste ver o Guerreiro sair de graça do Flamengo. Tem esse outro ponto também, porque por muito tempo a multa dele foi muito alta. Ver o Guerreiro, que custou uma nota, sair de graça sem ter conquistado nada, é doloroso. O Flamengo praticamente queimou dinheiro. Mas eu não renovaria porque a cabeça do Guerreiro não tá aqui. Independente de ficar falando, não tá aqui. Ele não quer mais, tá saturado, então eu não renovaria. É triste pra caramba o Guerreiro. Acho que não teve gente que não criou expectativa com o Guerreiro. Por mais que a gente não veja muita gente na rua com camisa do Guerreiro, Guerreiro 9 e tal. Enfim, a gente sabe que criou expectativa. O site do Flamengo saiu do ar quando o Flamengo anunciou o Guerreiro no site. É outro nível não caiu com nenhum desses que a gente contratou. Vitinho, o Diego. Né? Acho que o Diego foi. Não, o site do Flamengo não saiu do ar, cara. Só com o Guerreiro. Cara, se eu não me engano, teve alguma coisa desse tipo. Não lembro. Acho que foi uma coisa com o Twitter, o Diego, mas eu não... Mesmo assim, cara, é triste o Guerreiro, cara, porque lembra muito o caso Conca, né, cara? Saiu do Flamengo de um jeito que a gente não queria, que a gente criou uma expectativa, mas pelo menos o Conca não custou dinheiro no sentido de ser contratado, né, de você fazer o esforço pra trazer, então pagar um salário absorvente. O Conca te pagou um salário, o Conca de 2,5 milhões somando tudo. Mas foi aquela questão de que não era pra ter botado pra jogar e botaram. Mas questão de burrice. Mas é triste ver o Guerreiro sair assim, mas cara, não tem como. Cara. Não tem como. Gonzaga. Oi. Guerreiro no Vasco! Ai, não tem dinheiro, mano. Não dá. Só se for botaninha pra jogar lá pra ele. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Wikimedia. Realização: flamengocast.com.br